Façam uma ótima tarde, pessoal. Eu sou o Alexandre Supera. É um prazer estar com você aqui mais uma tarde nesse programa, nesse podcast que traz por título Pode Crescer e Conquistar, trazendo ferramentas todas as sexta-feira, religiosamente, às 16h59, ferramentas para o seu crescimento pessoal, cognitivo, emocional, em todas as áreas, tá bom? E hoje nós estamos com um convidado aqui mas muito especial. Vocês vão ver como vai valer a pena ficar até o final desse vídeo. Por isso, quero pedir para você, já deixa aí o seu like, tá certo? Não poupe like, deixa o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Pessoal, ele é simplesmente um artista plástico. Há 25 anos ele atua nessa profissão, tá? Já foi envolvido em alguns projetos, bem como do pastor Rodrigo Silva, que é um grande arqueólogo, um grande historiador, tá certo? Ele também já fez parte da turnê do Chico Buarque, né? Aquele grande nome da MPB, e também ele é um servo do Deus Altíssimo, faz parte da comunidade batista da Fonte. Eu estou falando dessa pessoa inusitada, Samuel Antero. Samuel, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, boa tarde pessoal, boa tarde a todo mundo. Realmente eu gostaria de agradecer pelo convite, pela Rapaz, é uma honra. A oportunidade de estar aqui. Aproveitando aqui, eu trouxe uma lembrancinha para te apresentar. Rapaz, que coisa algo maravilhosa. Bem singelo, mas a questão que tem aqui é a importância dela. Essa é uma réplica que eu fiz lá para o museu, que é das luzes, da lâmpada. Pode abrir? Do tempo de Cristo. Abra. Olha! Do tempo de Cristo. Ah, você tá de brincadeira comigo, gente. Olha assim, que top! Olha aí, gente. Jesus nos disse para que nós sejamos luz, né? Luz do mundo. E o seu trabalho aqui, eu acredito que é uma luz aí, contribua para. Poxa, gratidão, meu amigo, gratidão. Fiquei muito feliz e muito satisfeito também. Mas, Samuel, vamos começar aqui. Às vezes as pessoas têm uma conotação meio equivocada acerca da sua profissão, né? Do artista plástico. Como que funciona? Dá uma introdução para nós, porque às vezes a pessoa acha que é só você fazer escultura ou só colocar gesso. O que é um artista plástico? Fala para nós. O artista plástico, no meu ramo, que é a escultura, ele dá forma a ideia. Então, eu trago a ideia ali para o material. E se você for observar, em tudo na vida existe um artista. Se você tem ali um carro, teve um artista que modelou isso, num 3D, numa massa, antes disso virar uma linha de produção. Então, o escultor, esse microfone, alguém pensou nisso aqui, alguém desenhou, alguém tem um design. Então, ou seja, o artista ele está presente em todas as áreas que a gente menos imagina, ele está presente ali. Então, o meu trabalho é identificar o que a pessoa quer, a sua casa, seja um construtor, um pedreiro, um outro artista também, e transformar isso em realidade. Mas, então, quase sempre o cliente vem com a ideia pronta e você dá vida a essa ideia. Ou você tem autonomia também para chegar no cliente e formular uma ideia do zero? Geralmente, o cliente ou ele viu alguma coisa que gostou, ou às vezes tem uma parede, um espaço vazio que gostaria de ter ali, ou ele queria que alguma peça o representasse, trouxesse a identidade dele, trouxesse a identidade do espaço, do ambiente, para que a casa conversasse com ele. Certo. Então, aí o meu passo é conversar, fazer uma entrevista, né, com a pessoa, entender o que ele deseja, entender o que ele imagina, e junto nós criamos alguma coisa. Inclusive, aí tocou num ponto que ultimamente eu vim pensando, falei, nossa, o meu estilo, você olha na minha página lá, eu não tenho um estilo próprio, como muitos artistas têm um estilo, ele fala assim, o cara faz só tipo arte moderna, só arte moderna e só isso. O meu não, você vai ver vários tipos, você tem um moderno, tem um acadêmico, tem de todo tipo. Contemporâneo. Porque o que acontece? A minha arte, ela não é uma coisa que eu levo pronto, ela nasce a partir de um contato com quem deseja. É aí que nasce. Uau, que forte, hein? Meu Deus! Porque assim, como nós sabemos que Deus nos colocou aqui para servir. Então, o meu talento está a serviço do outro. Então, o meu talento, quando ele
junta, né? Conectou com a outra pessoa, aí eu consigo identificar o que você deseja, ou que você nem sabia que desejava, e aí de repente eu te apresento um projeto. E aí a coisa mais linda é quando eu te entrego. Que legal. Agora me diz uma coisa, nessa sua arte, nessa sua profissão, vamos dizer assim, você tem pessoas que trabalham com você, porque eu imagino que como que pode alguém fazer o que você faz? Como que funciona isso? Você tem ajudante? Você tem uma equipe? Ou tem que ser você mesmo que faz do começo ao fim o projeto? É tudo junto. Tem pessoas que já passaram comigo, tive muitas equipes, inclusive muitos amigos se tornaram profissionais em áreas distintas, que passaram a trabalhar comigo. Tem o Paulo, ele se tornou um construtor lá no Paraná. Certo. Tem o Henrique, que trabalhou junto comigo, um outro artista incrível, pinta tela, é maravilhoso. Nós fizemos alguns projetos aí de cinema junto, fizemos a parte da marcenaria, se tornou um marceneiro, abriu a sua própria marcenaria. Tem meu outro primo também, que foi para o ramo da marcenaria, porque assim, a escultura em si, ela passa pelo processo do desenho, o processo da estruturação, depois você tem ali a parte da madeira para cortar, poder fazer a estrutura, você tem o EPS, você tem ferragem, entra o serralheiro, entra um pintor, entra o eletricista, e assim vai, né? É uma arte que carrega tudo. E o legal é isso, que a sua arte vai abrindo portas para todas as outras profissões. Exatamente. Você vai fazer uma estátua grande, ali vai ter que entrar o cara da fundação, aí entra o engenheiro para calcular qual que é a profundidade da broca, e entra a construção mesmo, como um construtor. Por isso que até o que eu uso é a arte integrada à construção, porque a minha arte realmente ela se integra a essa construção, que aí a gente vai entrar para a minha origem lá e tal. Então, logo a gente chega por lá. Não vamos dar spoiler, não. É isso aí. Mas, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que te inspirou a trabalhar com escultura? E como você começou nessa área? Por que essa área? Fala um pouquinho para nós. Então, eu não comecei com a escultura em si. Certo. Então, o primeiro início, eu digo que vem de Deus. É o primeiro ponto. Já veio veio de fábrica. A gente nasce. O dom, o talento. É a inclinação. Show. É a inclinação, porque o talento a gente vai desenvolvendo. Né? Tem a palavra dos talentos que fala que Deus dá um talento, você que multiplica. Com certeza. Né? Então, ou seja, é aquela inclinação. Então, a criança ela nasce com uma inclinação para algo. E aí cabe aos pais identificar o que a criança pode se tornar para que os pais não podem essa criança. Porque o que nós temos hoje são pessoas que nasceram com um talento e durante a sua jornada na primeira infância, ele foi podado, cortaram essa criatividade, essa inclinação. Então a pessoa cresce, chega aos 17 anos, não sabe o que vai fazer da vida. Né? Então, assim, primeiro Deus, o segundo, eu tive amparo da minha família, incentivo dos meus pais. Meu pai sempre esteve junto comigo. E o seu pai também era dessa área? Meu pai era construtor. Tá. Pedreiro. Tá. Então, assim, toda vez que eu inventava uma loucura de fazer um boneco de barro, ele estava lá junto. E aí contando histórias, e sempre desenhando. Vamos desenhar. De repente eu estava pintando a parede de casa e está tudo bem. Depois a gente pinta a parede novamente. Então, assim, eu nunca tive aquele negócio, moleque, está fazendo bagunça. Não, em casa eu fazia bagunça, de vez em quando a gente tomava um puxão de orelha, né? Claro. Quando passava dos limites, né? Mas, assim, nunca foi de um ponto de deixa isso, que isso não dá futuro. Nunca tive isso. Então, meu primeiro caminho foi esse. Deus, meu pai, minha mãe, minha família ali no meu interior, ali da minha casa. Depois, na quinta série, eu tive alguns professores de arte, que aí tem a Audrey, que foi minha professora de educação artística. Essa aí me incentivou demais. Depois veio junto Adriano e Rory, foi o trio, onde surgiu um projeto na qual nós trabalhamos. Eu trabalhei como voluntário para montar um presépios, né? Uhum. Depois disso, surgiu o primeiro trabalho, carteira assinada, aos 16 anos de idade, já trabalhando dentro da área da arte, era desenho, uma coisa ali de artesanato. Dentro disso apareceu um escultor lá, né, o Paulo César Tadeu Gula, foi meu mestre de escultura. Então, quando o Tadeu abriu assim o portfólio, eu falei, olha aqui, isso aqui que eu faço. É possível que esse Paulo Tadeu assista esse podcast? Infelizmente, não. Faleceu? Ele faleceu faz agora 1 ano e meio, indo para 2 anos. Meu Deus, que perda. Infelizmente, não. Tá. Mas eu honro a memória dele. Sim. Né? Então, assim, quando ele mostrou aquilo, foi como eu falei assim, é isso que eu quero. Então, ou seja, eu nunca tive uma segunda opção na vida. A segunda, quando o plano B era só para manter o plano A. Que top, que top. Então, assim, minha jornada veio de lá. Né? E eu acho legal, o Samuca,
essa intricidade com seus pais, porque hoje em dia, principalmente eu como pastor, tenho me deparado com muitos filhos frustrados, Sim. porque os pais querem realizar os sonhos dele nos filhos. O Exato. cara é frustrado, queria ser astronauta, vai. E aí ele faz de tudo pro filho ser astronauta, mas o filho não quer ser astronauta. Ser um músico, sei lá, exatamente. Outra coisa. E até que ponto você acha que a influência de um pai é positiva numa escolha de uma profissão ou de uma arte? Até que ponto você acha? Tem um peso enorme. Porque, assim, vamos falar para um menino, o pai é o herói, é o exemplo. Certo. Então, a palavra deste homem tem um poder sobre essa criança. Então, se a palavra dele diz que aquela criança não vai conseguir, ele vai acreditar. E quando ele acredita nisso, aí você já começa a matar esse sonho. Ou seja, você, na verdade, você está interferindo no projeto de Deus na vida dessa criança. É pesado. Principalmente pelo pai ser um sacerdote da casa, né? O pai tem a obrigação de impulsionar o filho. Com certeza. É para isso. Por isso que a Bíblia fala que os filhos são flechas. Flechas. Os filhos são flechas. Exatamente. E nós, pais, somos arcos. E feliz é aquele que enche suas aljavas dele. Boa. Né? Muito boa. Então, você acha que o pai deve, sim, direcionar, porém... Agora, assim, deixa eu abrir um parênteses. Samuel quer trabalhar com arte, desenhava. Beleza, mas meu pai nunca me deixou em casa lá, vagabundando, lá, fazendo... Não, você vai trabalhar, vai para a obra comigo. Nas horas vagas, filhão. Vamos trabalhar. Sai da escola, vai trabalhar. Então, ou seja, eu ia trabalhar de ajudante de pedreiro. Só que aí lá eu falei, se eu não conseguir ser artista, eu não vou ser ajudante de pedreiro. Também não quero ser pedreiro. Mas... entre o quadro ruim, eu pelo menos vou aprender o ofício. Então, eu passei a aprender a me tornar um pedreiro. Então, me formei sendo pedreiro. Então, lá no momento ali, desenhando no papel, eu comecei a me tornar, aprender a construção, aprender a marcar, ler planta, fazer construção. Isso, como estou falando, de 9 a 11, 12 anos de idade. Eu era uma criança. Eu carregava um baldinho assim, daquele de 3.600, que era metade com concreto, que não aguentava levantar. Uhum. Então, assim, isso, para mim, hoje, lá no futuro, tudo isso fez um sentido enorme na minha vida. Porque hoje eu tenho a visão do artista, eu tenho a capacidade de olhar tridimensionalmente e eu tenho o conhecimento técnico para construir aquilo que eu imagino. Meu Deus, é forte, hein? É forte. É igual lá em casa. Nós temos, os nossos internautas sabem, nós temos uma empresa de higienização de estofados. Uhum. E o meu filho é o técnico. Né? É meu filho que vai nas casas fazer a higienização. E ele não morre de amores por essa profissão. Mas ele faz. Ele quer ser cantor. Ele tem umas gravações, diga-se de passagem, umas gravações até meio que bonita. Mas eu falo, filho, ok, igual seu pai fez. Cara, você precisa... Mas você precisa ter uma profissão, você precisa ter um rendimento. E principalmente... o sustento no momento, né? Sim, porque o cara quer tênis, o cara precisa comprar uma camiseta. Então, é igual eu costumo dizer, Samuel, que geralmente o que nos leva ao sucesso é o nosso propósito. Exato. Certo? E propósito, geralmente, a gente começa fazendo de graça. Você falou aí que você foi de graça. O seu primeiro projeto foi lá integrado, você foi lá fazendo. E te digo mais ainda, às vezes você paga para cumprir o seu propósito. Exato. Você concorda com isso? Já paguei muitas vezes. Aí, eu também. Falando da escultura, conheci o Tadeu. Eu fiquei com o Tadeu aprendendo por 2 anos, sem receber nada. Foram 2 anos aprendendo ali. Aí me falavam, esse cara não vai ter futuro. Tá o tempo todo com esse tal escultor aí, não vai dar futuro para ninguém. E eu falei, não, mas eu sei, porque o Tadeu tinha um projeto consistente. Então, eu estava envolvido nesse projeto consistente e eu acreditei naquilo. Meu pai, quando ouviu sobre isso aí, ele falou, eu quero saber o que esse rapaz, o que esse moleque está fazendo todo dia na casa desse senhor aí. Vou lá falar com o Tadeu. Aí ele pegou o carrinho dele, foi lá falar com o Tadeu, bateu na casa, vamos trocar ideia. Conversaram, tomaram um café junto. A partir daí, ele falou assim, tem meu apoio. Aí ele viu que o negócio era sério. Ele tem um projeto, ele tem uma boa intenção. Então, você vai lá. Claro, eu saía da escola, trabalhava de ajudante, à noite ia na casa do Tadeu. 2 anos. Então, assim, não era uma coisinha, agora, daqui a pouco. O pessoal hoje quer muito imediato. Então, não tem esse negócio de imediato. O imediatismo é processo. É o processo. Então, eu quero aproveitar aqui e falar para você que é jovem e tem um sonho, sabe? Você deve lutar pelo seu sonho, sim.
Nós não queremos aqui ofuscar, jogar areia nos seus sonhos, tá? Mas você precisa ter um plano de carreira, um plano de sustento para te dar sustentabilidade, tá? E geralmente, aquilo que você gosta de fazer, você precisa fazer nas horas vagas. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, claro que você dorme quantas horas? Dorme menos, acorda mais cedo, dorme mais tarde, que você consegue. Né não, Samuel? Exatamente. Ou nem dorme, né? Ou nem dorme, você já tem a eternidade para... Não é isso? Samuel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o conceito por trás do seu trabalho de integrar a arte e a construção? Como que você conseguiu integrar isso? Eu digo que foi um processo assim da carreira. Esse termo ele nasceu depois da pandemia, né? Esse termo assim ele consistente, porque nesse tempo aí meu pai teve infelizmente uma doença, foi levado e aí eu queria trazer algo que aí isso me fez refletir. Vamos lá, voltar para si, né? Voltar para dentro, né? O Lech Lehar. Voltar para dentro. Sim. Então, em buscando assim, aí eu me encontrei lá na construção, eu me encontrei lá o que eu fiz da vida e eu trouxe isso para o meu trabalho. Então, o meu trabalho, eu falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso servir as pessoas. Hoje eu vejo as pessoas tristes, ansiedade, um monte de coisa. Depressão. Eu falei, eu preciso... Aí eu fui estudar e percebi o quê? Que a falta da contemplação do belo transforma as pessoas mais tristes. Então, como que eu vou pregar com o meu trabalho sem falar de Deus? Mais ou menos essa foi a questão. E nessa busca de pregar com o meu trabalho sem falar de Deus, aí eu cheguei no momento e falei, vou levar a espiritualidade. Né? Então, o que eu vou trazer? Vou trazer harmonia e bem-estar. E qual que é a ferramenta? A ferramenta é a arte. Então, o meu trabalho ele está ligado ao quê? Eu uso da arte para entregar harmonia e bem-estar. Porque quando uma pessoa ela chega na sua própria casa, acendeu a luz, viu aquela peça que lembra daquela espiritualidade que faz um sentido para ela, isso gera um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão vai trazer no seu emocional algo muito, muito mais elevado. Então, ali você afasta a depressão, você afasta a tristeza, afasta a ansiedade. Aí, consequentemente, as pessoas se sentindo bem, vai tratar bem o seu cônjuge. Então, ou seja, o meu trabalho é só uma pedrinha dentro daquilo. Que top, né? que top. Então, esse termo surgiu a partir de uma reflexão, meditação ali, que foi integrar a arte à construção, porque eu sou um construtor, eu vim desse meio, vou honrar isso e trazer isso para o meu trabalho. E você falando isso, eu lembrei de uma das filosofias de um dos meus mentores, o Marcos Fiel. Marcos, um abraço, quero você aqui, hein? Ele fala assim que ele não coloca Deus de jeito nenhum nos seus negócios. Ele só não tira ele de lá. Exatamente. É forte, né? Prega sem falar. É forte, exatamente, meu irmão. Porque nós somos testemunhos ambulantes, né? Exato. A gente consegue levar a Deus com a ferramenta do nosso propósito, que é o nosso trabalho. Exatamente. É verdade. Não é igual assim, eu tenho um trabalho que é uma flor de lótus na parede. Eu fiz para um cliente, ele falou, eu quero chegar em casa e sentir uma paz, né? Eu vim de uma turbulência, passei por muitos problemas e tal, mas apesar de tudo eu floresci. Então a lótus floresce a partir de um lugar ruim, né? Então a lótus floresce ali. Falei, então vamos fazer uma lótus. Aí ele, mas eu queria que tivesse um cheiro. Eu fiz um jeito para colocar velas aromáticas. Então o que acontece? No momento de fim do dia, aquele cansaço, aquele estresse, ele põe as velas aromáticas, senta ali e fica contemplando. Então, ou seja, para ele é uma terapia. É uma terapia. Né? Então, aquilo tem um significado. Eu teria na minha casa? Na minha casa, talvez não. Aí a pessoa fala assim, mas você tem um monte de obra que você não teria para você. Eu falei, não teria, porque aquilo foi feito para aquela pessoa. Exatamente. Né? Assim como eu fiz o Eterno Aprendiz lá, eu não teria para mim. Ela ficou bela, mas ela foi para o meu cliente. Então, ao conversar com ele ali, nós chegamos naquele tamanho, naquela dimensão, naquela proporção, naquela cor para aquele ambiente. Então, foi para ele. Aí o outro chega com referências, aí eu vou criar para ela. Pode ser a mesma peça, mas não vai ser igual nunca, porque eu faço uma a uma, né? E falando nisso, uma curiosidade minha aqui, tá? Uma curiosidade minha. Depois, se quiser, até tira. Mas você já fez alguma escultura de ídolo? Ídolo, uma imagem? não. Eu fiz uma imagem do Buda,
Que legal. Eu fiz a Você cabeça, fez um Buda? fiz a cabeça do Buda que jorra água. Porque, assim, se você for ver lá na filosofia do budismo, né, o Buda é a mente desperta, é aquele que desperta. Então, quando você tem a água jorrando da cabeça, vem remetendo a sabedoria e uma conexão com o Criador. Então, o Buda em si é uma representação daquele que está buscando se despertar na sua própria mente. Então, o Buda eu fiz. Eu fiz uma cabeça 1,10 m de altura e sai água da cabeça. Né? Ô Samuca, e o engraçado não, o bacana disso tudo que cada arte que você faz, você vai desenvolvendo sua cognição, né? Sim. Porque você acaba, igual você fez a explicação do Buda aí, você tem que que entrar na história, você tem que estudar a origem, né? Isso é muito bacana, muito bacana. Ô Samuel, e nessa conjuntura toda, quais materiais você gosta, assim, de usar para fazer o seu trabalho? E por quê? Hoje são os mesmos da construção. Os mesmos. É mesmo? Areia, cimento, pedra, ferro. É mesmo, Samuel? Os mesmos. Há um tempo atrás eu usava fibra, hoje não uso mais fibra. Hoje eu trabalho com cimento. Você vai ver o Eterno Aprendiz lá, ele está branco, marmorizado, mas ali não tem pintura. Ali é o cimento branco com contraste de outros cimentos e pigmentos. Então não tem pintura. Então o meu trabalho é o concreto armado, é o cimento, é o EPS, é tudo que usa na construção. Que legal. Está ligado à minha origem também. Muito bom, muito bom. E qual foi o projeto mais desafiador assim que você já fez? Painel histórico de Paulínia. Primeiro. Certo. Primeiro da vida. Fala um pouquinho desse aí. Ele é um painel de mármore, que ele tem 90 metros de comprimento por 9 de altura. E ele conta a cidade da história de Paulínia. Era esse painel que o Tadeu veio para poder fazer em Paulínia. Isso em 2003. E ele me treinou para coordenar essa equipe. Então, o painel, ele carrega a nossa história, a história da minha cidade. Né? Foi feito por aproximadamente 17 escultores, que eram meus amigos de infância, que eu os reuni, e nós passamos um período ali aprendendo com o Tadeu. Depois o Tadeu me colocou para liderar essa equipe, eu tinha 19 anos. Então, eu liderei essa equipe, um desafio em tudo. Né? Então, eu vou falar assim, depois do painel, o resto é tudo pequeno. Que legal! E é de pedra. Entendi. Que legal. Eu quero abrir um adendo aqui, pessoal, para falar para você que o Samuel hoje é o nosso convidado que veio de mais longe. Ele vem lá de Paulínia, divisa com Sumaré ali, e nós tivemos a honra de nos conhecer na Golden Network, um evento de empreendedorismo que nós participamos, fizemos essa conexão e hoje ele está aqui, veio lá de Paulínia, olha que honra. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. E deixa eu te perguntar uma coisa, como você enxerga, Samuel, o impacto da sua arte na vida das pessoas, cara? É a realização, acho que é uma realização ali que como eu falei, como ele carrega essa parte espiritual muito latente, eu busco trazer isso. E aí entra o que eu chamo do meu dom, do clima do dom. Meu pai falava assim, nossa, suas peças, elas parecem que estão vivas. Então aí é o dom. Né? Quando você olha uma peça, não estou falando que ele é um trabalho perfeito, mas ele é um trabalho que dentro das suas imperfeições, ele carrega a vida. Você olha, eu fiz um elefantezinho que está jogando água com chafariz, né? Jogando água pela tromba. E você olha e parece um elefantezinho brincando numa fonte. E ele está vivo. Né? É um negócio de concreto que está vivo. E aí, quando eu vou fazer essa entrega para a pessoa, eu vejo a pessoa voltar a ser criança. Teve cliente que ficou só pular assim com os pezinhos. Sabe? Teve outros que choraram. Tem outros que ficam tirando foto, dando volta e falam, ai, que lindo, que lindo. Então, isso para mim é uma recompensa assim, que é maravilhoso. Né? E você desenha bem também? Não tão bem. Tem pessoas que desenham muito mais. Eu desenho básico para você fazer sua arte. Que eu parei de treinar desenho quando eu comecei a escultura. Porque a escultura, na verdade, você precisa de umas bolinhas só assim. Acabou. Mas eu desenho, assim, eu faço projeto para as pessoas, faço projeto tanto técnico. Não concluí, mas eu cursei design interiores. Então, eu faço planta, faço projeto arquitetônico para poder apresentar ali. E, quando necessário, eu faço detalhado o desenho ali no grafite para a pessoa compreender o que vai ser. Mas não tem muita necessidade do desenho. Eu sei que tem pessoas que desenham incrivelmente bem, porque o produto final dele é o desenho. O meu não, o produto final é a peça. A peça, exatamente. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre essa pergunta que eu vou te fazer. Você acredita, Samuel, que a arte pode transformar ambientes
gerar bem-estar? Como que isso pode acontecer, cara? Como eu falei, a contemplação, né? A contemplação do belo, que hoje eu vejo que a arquitetura tem perdido isso. É muito cinza, vamos falar, muito cinza, as casas são todas iguais. Às vezes você entra numa casa, ela parece uma clínica, é tudo clean, né? Então é como se a pessoa não se pertence ali. Você está ali usando aquele ambiente, mas não é igual entrar na casa de uma avó. Você tem aquele quadro na parede, aqueles laranjas, aquelas cores assim, fala assim, nossa, que cor brega, né? As janelas de madeira. Então, eu sinto necessidade disso hoje na arquitetura. Não estou criticando o arquiteto, cada um segue as suas linhas, né? Existem várias linhas, o cliente gosta disso. O duro é até a tendência, né, cara? O pessoal segue a tendência. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui para você. Às vezes você vai fazer a barba e aí você fala assim, eu quero assim. Aí o barbeiro, não, assim não, mas eu quero assim, não vou fazer assim não. Quer dizer, a tendência hoje tem mais autonomia do próprio cliente. Então, às vezes, o cliente, ele acaba aceitando aquilo por causa... Porque é o movimento, né? Do movimento, exatamente, por causa que tá todo mundo fazendo. Então, aí que eu fiquei tranquilo, que eu sou um artista sem estilo. Aí! Sou um artista sem estilo. E para mim foi um problema ano passado, isso eu confirmo. Certo. Você vai visitar obras de arte, esse aqui é o estilo tal, aí você olha ali, aquele cara... Eu falei, caramba, não tem um estilo. Eu vou ter que criar um estilo, vou ter que inventar um estilo. Aí fiquei desenhando estilo, fazendo estilo. Falei, mas sabe quando você faz, mas é vazio. É legal, é bonito, mas é vazio. Para mim, né? Isso se aplica a mim. Tem pessoas que fazem e seguem o seu estilo maravilhoso e é o caminho deles. Mas no meu, não. Porque eu não sou assim, né? Você tem um estilo. Eu tenho. O seu estilo é o estilo abrangente. Exatamente. O estilo abrangente. Ó, o que trouxer, desenvolve. Pronto, desenvolve. Acabou. Então, aí nessa troca, né? Inclusive, assim, tem uma peça que eu fiz lá para uma clínica de estética, que é uma cascata na parede feita de folhagem. Eu faria monocromática na cor do cimento puro, mas a cliente queria pintar. Aí eu vou brigar com ela porque eu não pinto peça. Não pode. Não, eu fui lá e fiz a parte, né? Pintei. Claro que eu interferi ali na composição da cor, mas entreguei para ela colorida. Ela queria colorida, vamos fazer colorido. Ué. Inclusive amanhã eu vou pintar uns beija-flores. Eu vou pintar, eu faria branco, monocromático, eu para mim. Mas quem pediu, ele quer colorido. É o cliente. Então vamos fazer colorido. Vamos fazer. Aí volta o meu pai lá, né? O azulejo é para colocar com a cerâmica para baixo, mas se o cliente quiser colocar o esmalte na parede, eu vou falar, vai cair, mas vai dar certo. Esse era meu pai falava isso para mim desde criança. Eu falei, então assim, se quer virado, vamos dar um jeito de prender lá e vamos fazer. Então eu acho que é por esse caminho aí, né? E existe alguma obra sua que tenha assim, um significado especial? Se tiver, fala um pouquinho para nós. Vem o painel de novo, né? O painel. Vem o painel de novo. O painel é imenso, foi uma peça imensa. Até hoje não foi exposto. Essa peça não foi exposta. Não foi? Não. Eu fiz o Entrada de Paulínia também, mas o painel não foi exposto. Ele conta a história da cidade, a parte antiga, a histórica, né? Depois a parte industrial de Paulínia e depois a parte atual até 2005, 2006, por aí, que era atual. Então, assim, esse tem um significado por ter sido o primeiro projeto, por ter sido um projeto que contava a nossa história, porque ali eu tive que me desenvolver como líder, eu tive que desenvolver como escultor. Né? Então, assim, o Tadeu trouxe algumas pessoas com experiência de escultura naquela época, que era o Eduardo, né? Tinha o Eduardo e o Ricardo, que eram dois portugueses, vieram para cá, mas por alguns motivos eles tiveram que voltar a Portugal. Aí o Tadeu chega para mim, oi moleque, sabe de empilhadeira? Eu falei, eu dou o meu jeito, né? Vamos lá, então pega aí, assume. E aí começa o painel. Eu falei, como é que eu vou fazer o painel? Eu nunca fiz na vida, é pedra, estamos falando de 1,40 m, cortar pedra. E ali eu comecei, vamos fazer. Pega aqui, vamos colocar assim, vamos ser assim. Aí eu tenho uma coisa que eu chamo de revelação divina, que é o acesso. Uau. O acesso. Muito bom. Eu durmo com um problema e Deus me revela a solução. É mais ou menos isso. É mesmo, Samuel? A hora que eu tenho uma coisa para resolver, às vezes basta sentar ali, tomar um café e ficar olhando para aquilo, aí vem. Vem um insight. Recebo aquilo. É como olhar assim e falar, vai ser feito assim. Nunca fiz, mas eu sei fazer. É mais ou menos, nunca fiz, mas eu sei fazer. É algo muito profundo.
Então, no painel, isso era assim, eu ia dormir, de madrugada acordava, pegava a caneta, vai ser assim. No dia seguinte, vamos fazer. Põe aqui, põe desse jeito, vamos cortar. Dava certo, a coisa dava certo. Né? Então, foi indo, aprendendo. Então, o painel, para mim, tem um significado muito grande. Esse painel. Tem uma outra peça que está exposta lá no Pico das Cabras, que é a mão de Deus saindo da terra. Ela é uma mão de mais ou menos uns 12 metros. As pessoas sobem lá para contemplar o pôr do sol. Está na montanha. E muitas outras obras que eu não me recordo. Você está falando aí, eu lembrei de uma aula que eu lecionei segunda-feira. Eu estava falando para a galera estratégia para resolver problemas, né? Uhum. E eu disse para o pessoal que é o seguinte, eu lembrei do seu Antônio, você é um pouquinho mais novo que eu, mas você deve lembrar. Lá, eu venho lá do subúrbio do ABC Paulista, de Mauá especificamente, e lá a gente tinha o seu Antônio. O seu Antônio era tipo um faz-tudo, sabe? Quebrava a perninha do guarda-chuva, leva para o seu Antônio. Quebrou o litificador, leva para o seu Antônio. A TV também quebrou, leva para o seu Antônio. E o cara não tinha formação nenhuma. Né? Antigamente, eu sou desse aí. Exato. Aí, antigamente tinha... Seu Antônio. O seu Antônio, né? E você contando aí, eu falei o seguinte, que uma vez, depois de umas 4, 5 vezes que nós levamos para o seu Antônio, ele falou assim, uma TV. Ele falou, não tem mais jeito, tem que levar para o fabricante. E aí veio um insight, uma chave que eu falei para minha galera lá. Eu falei assim, olha, é o seguinte, acontece que nossa vida é cheia de intermediário, certo? Nós temos bastante intermediário, mas tem coisa que é só o fabricante que resolve. Aí eu fiz essa analogia. Tem que voltar na fábrica, a configuração. Tem que voltar na fábrica. Você vai pagar mais caro, o preço é maior, mas você tem que pagar. Mas não tem coisa melhor que você ter conexão com o fabricante. Sim. Então, você falando aí, você tá assim com acesso vitalício com o fabricante, o cara que dorme mas com toda problema. vez que eu desligo o Wi-Fi, complicou. Desligou o Wi-Fi, já era. Eu falei para minha esposa semana passada, falei, peraí, há um tempo atrás, quando eu tinha um problema, eu pegava uma xícara de café, sentava na cadeirinha ali e ficava ali, acessando o Wi-Fi. Aí eu vou lá para a inteligência artificial, eu vou lá para o Instagram ver quem está fazendo o quê e tal. Peraí, estou trocando... Isso é intermediário. Meu Deus, né? Isso é intermediário. Você tem que ir. E aí começa a travar. Aí começa a dar errado. O cara tem experiência? Tem, mas é dependência. Exatamente. Não é experiência, dependência. E a despeito disso, internauta, a Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos, os planos que tenho para vós. Exatamente. Planos, pensamentos de paz para que possais ter o futuro que deseja. Então, o fabricante, ele sabe qual é a sua necessidade. Então, esse Wi-Fi aqui, tenha, mas com os céus, com o fabricante, que todos os seus projetos vai dar certo. Aí você sobe lá, faz download. Exatamente. Imprime. Através da oração. Né? Não download. Tem coisa melhor que a gente ter conexão com o fabricante. Às vezes a gente precisa às vezes a gente precisa de intermediário. E muitos de nós erramos porque em vez da gente ir para o fabricante, a gente vai primeiro para o intermediário. Para o conhecimento humano. Né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Por causa dessa conexão que você tem. Você dorme com um problema e acorda com um problema resoluto, você está doido. Isso é conexão direta com os céus. E tem vezes que fica em silêncio. É mesmo? Aí você tem que ficar esperando, né? Fazer o quê? Mas não falha. Não falha. Ele porque aí o que acontece? Tem muita coisa que você fala assim, nossa, mas fulano não me responde, não sei o quê. Aí vai indo, passa um tempo, daqui a pouco chega um negócio tão grande. Eu falo, nossa, se tivesse dado certo aquele pequenininho, aí o grande não ia conseguir atender. Então, esse momento de silêncio foi para chegar aquilo que estava preparado. Aí, se eu corro na frente e tomo a rédea, né? Aí a possibilidade... porque nós, principalmente como empreendedores, eu sou sanguíneo, né? A gente costuma ver o macro, né? A gente quer ver o negócio pronto. E logo, né? Mas o negócio é o micro, né? A gente tem que analisar o micro, porque sem o micro a gente não chega no macro. Não é verdade? Então é isso aí. Cara, rapaz, o tempo passa. O negócio vai rápido, né? Quando o assunto desenvolve, o tempo passa, já estamos 31 minutos. Mas vamos fazer aqui mais algumas perguntas, né? Porque não é comum vir um artista plástico aqui.
Me diz uma coisa, quais artistas ou movimentos artísticos, Samuel, que influenciam o seu trabalho, cara? Desde a escola tem um que eu admiro muito, que é o Augusto Rodin. Certo. Então, ele fez A Porta do Céu, o Pensador, aquela técnica de trabalho. Pensador é aquele que fica assim. Que ele fica lá, ele fica em cima da Porta do Céu, e você Aquilo ali é tem uma arte todos os linda pecados demais. ali em volta, né? Os pecados capitais e a Porta do Inferno, o nome da produção. Sim, sim. É esse daí. E aí tem um vivo também, que é o Cícero Dávila, que é uma referência para mim. Né? O Cícero Dávila faz escultura em pedra e tal. E aí eu tenho que falar do meu amigo também, o Edu, aqui de Piracicaba. Sim. Ele faz busto, faz estátuas de bronze. Então, assim, são pessoas Edu, que eu estou... quero você aqui, meu amigo. Quero você aqui. Isso aí, vamos trazer ele para cá. Aqui do lado, né? Então, assim, é alguém que trabalha na fundição de Piracicaba ali. Sim. Tem uma fundição artística, né? E são pessoas que eu troco ideia. O Cícero não tenho contato pessoal, mas o Edu, sim. O Edu, grande amigo, né? Inclusive, o Edu foi aluno do Cícero, né? Um período aí, estudou com o Cícero. Então, tem uma história ali, né? Então, são essas 3 referências aí que eu tenho. E o Tadeu, né? O Tadeu foi o cara que me colocou aqui no caminho da escultura, né? Que até então eu achava que todos os escultores tinham morrido no passado. Com um moleque com 15 anos, é o que falam na escola, né? Que os artistas já foram. Só vai falar os que já século XVI, século... Verdade. Ô Samuca, para a gente ir caminhando para o final aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto com o pastor Rodrigo Silva, né? Queria que você falasse um pouquinho, que é muito importante. A minha esposa ama o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, um dia, quem sabe? Não é? Quem sabe, né? Está aqui. Mas está convidado, viu, Rodrigo? É um grande arqueólogo, um grande historiador. Gostaria que você falasse um pouquinho do projeto que você fez com ele e com o Chico Buarque também. O projeto Rodrigo Silva, eu fui convidado pelo Leandro, um amigo meu. Nos conhecemos também aí na carreira durante os Instagram da vida, né? Sim. Aí ele me conheceu e me apresentou para o pessoal do museu, né? O MAB, Museu de Arqueologia Bíblica. E eles tinham um projeto de fazer um jardim da Bíblia. Então, esse jardim ali iam ter elementos do tempo de Cristo para poder falar sobre o Evangelho, sobre os ensinos de Jesus ali, através de elementos, né, que está plantado no jardim. E aí começou nossa trajetória. Ali no jardim, você entrando, eu fiz um portal, que é pedra artificial, né? Não falei, né? Eu faço também pedras de parede, textura, bruta, essas coisas aí. Que legal. Bom aí demais. tem uma pedra que é pedra artificial, ali tem 3 pedras que é a pedra angular, né? dos cantos ali, e a pedra fundamental, que é Cristo. Você passa por baixo dela. Aí tem um arco com as uvas, você passa debaixo do sangue de Cristo. Um pouco à frente, eu fiz um moinho, que é um moinho de trigo, ali representando que Jesus é o pão da vida. Está ali o moinho. Ao lado do moinho, lado esquerdo, tem um altar de sacrifício. Foi representado uma réplica que foi encontrada, né, em escavação. Então, é um altar pagão, mas é um símbolo de sacrifício. Meu Deus. Próximo ao altar ali tem uma oliveira verdadeira ali, viva, que é também representando Cristo. E do lado direito eu fiz uma árvore seca, porque lá Isaías, né, o profeta Isaías, fala que ele é como um ramo de seco, não havia formosura. Sim. Então, a casca descascada lembra Jesus crucificado. Isso aí é uma peça de concreto armado que está lá no meio do jardim. No fundo tem o moinho de azeitona, para fazer a pasta de azeitona, e do lado do moinho tem a prensa de azeite. Então, a prensa o azeite era usado para iluminação. Jesus é a luz do mundo. Aí, um pouco antes, tem um poço, que é do tempo de Jesus, que ele é a água da vida. E aí você tem também uma réplica do túmulo vazio. Rapaz, Cristo ressuscitou. Que projeto, hein? Então, esse é o Jardim da Bíblia. Depois, no museu, tem um painel, que é um painel caça aos leões. Eu não esculpi os leões, eu fiz uma montagem com aquilo, que era algo que ele recebeu da Record. Eu peguei o que ele tinha lá, descasquei aquilo tudo, usei as figuras, fiz uma composição, nós fizemos um painel assírio da caça aos leões e fiz muitas réplicas que estão dentro do museu. Né? Inclusive, essa que eu te dei aqui é um presente que eles dão para várias pessoas, né, de cerâmica, que é a lâmpada. Fiz alguns tabletes, algumas coisas para tornar o museu sensorial, né, para que as pessoas possam tocar mesmo nos tabletes feitos de argila. Lá, mais de 80% ali das peças elas são originais, de escavação, então vale a pena a visita, vale a pena marcar lá a agenda. É o MAB, fica em Engenheiro Coelho, né, dentro do campus da Unasp. Sim. Esse foi o Jardim da Bíblia. Legal, legal. Um projeto grande, né? E o outro projeto?
O outro foi um convite que eu recebi da Emília, amiga minha cenógrafa, que eu passei um período grande também no cinema, né? De 2010 até... Rapaz! até para cá, né? Que no legal. cinema nacional, fazendo filmes e tal. Eu fiz a turnê também do Milton Nascimento, lá em 2012, 50 anos, né? Olha aí, que também legal. na parte de cenografia, né? Montagem, desmontagem de cenário e itinerante com eles. Chico Buarque foi ali foi as viagens, a turnê que tá o samba, 2023, né, para 2024. Ficamos 9 meses viajando por Tudo na vários estados cenografia. do Brasil. Estados do Brasil, terminamos em Portugal em maio de 2023. Começamos em 2022 e terminamos em 2023. Legal, rapaz, que bacana. Bacana mesmo, estou feliz, estou satisfeito. Com certeza, esse é um tipo de entrevista que pediu uma parte 2, né? Quem sabe a gente não marca aí, né, Samuel? Mas, Samuel, a gente tem aqui uma cereja do bolo, né? Sim. Que é cultural do nosso Pode Crescer e Conquistar. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um conselho de vida, tá? Como você fosse dar para um filho seu, para uma filha sua, para quem... Ou pode ser dentro da sua arte, ou não, aquilo que flui no seu coração, porque esse é um momento que as pessoas esperam o final do nosso podcast para estar usufruindo desse conselho. Então, por favor, fique à vontade. O conselho que eu vou dar, ele é muito amplo, né? Primeiro, seja apaixonado. O primeiro passo é você ser apaixonado por aquilo que você se propõe fazer. Depois de ser apaixonado, esteja pronto a doar, a se doar para o processo, acreditando que aquele processo vai te levar para um caminho. O outro é não desista, porque vai dar errado muitas vezes. Meu Deus! Vai dar errado. Eu sou prova disso, Samuel. Vai dar muito errado. E eu queria trazer aqui uma mostra quem conhece a história de José, do Egito. Para que ele pudesse ser governador, ele precisou ser vendido, traído, ele precisou ser escravo, ele precisou estar na prisão, ele precisou ser humilhado de todas as formas, para que no futuro ele pudesse não só salvar a família dele, mas salvar também toda aquela região que estava passando por necessidade naquele momento. Meu Deus. Então, ou seja, o que Deus coloca só para nós, ele foi dado com a sua missão. E se você não faz essa missão, você não está, além de não estar multiplicando o seu talento, você está deixando de levar as boas novas, as boas notícias para as pessoas que precisam daquilo que é só seu. Então, ou seja, a pedrinha que Deus te deu é sua. Então, pegue o teu talento, descubra qual que é a tua vocação e Deus te dá só uma coisa, só pede uma coisa para você servir. Então, é uma coisa que eu sempre falo, que quem não serve, não serve. É isso que ele termina. Então, Forte. Esteja pronto a servir. É isso aí. Samuel, faz uma gentileza para nós, deixa os seus contatos, tem muitos empresários nos assistindo, quem quiser fazer uma escultura lá, Sim. Como que te acha, meu irmão? Meu Instagram é @antero_arte, ART, né? Você vai encontrar meu Instagram. Falar o telefone também? Fica à vontade, o telefone é o 19 987 70 11 43. Então, se quiser fazer uma visita no ateliê, teria que ser agendado antes, porque geralmente estou andando por aí, né? Mas o meu ateliê ele está ali em Sumaré, né? Do ladinho de Paulínia. Então é isso, WhatsApp, pela internet, ou pesquisa lá, Samuel Antero no Google, você já vai achar um monte de coisa lá. Tá? Samuel Antero, a minha empresa é Antero Esculturas e Artes Decorativas, também tem lá no Google Maps e vai te mandar lá na porta do ateliê. É isso aí, pessoal. Obrigado. Samuel, nós crescemos muito, satisfeito pela entrevista e eu quero motivá-los, você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Porque você viu que aqui entrega a ferramenta boa. Faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Um abraço. Sincero.